aplaudir ao Senhor, aplauda Ele. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Nós não podemos entender como alguém como tu, Senhor, pode nos amar a ponto de se entregar por nós, pois nós estávamos ainda em nossos delitos e pecados, sem reconhecer a Ti como Senhor e Salvador. Mesmo assim, Tu morreste por nós. Obrigado, Jesus. Obrigado porque nos dá a possibilidade de estarmos em Ti, estar contigo. Obrigado pelo Teu amor, meu Deus. Agora estaremos meditando, pensando a respeito da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, fala conosco. É a Tua palavra. Espírito Santo, move o nosso coração e o nosso intelecto para compreender a Tua vontade. No nome de Jesus pedimos, amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Quero começar aqui parabenizando os nossos jovens, o trabalho que foi feito ontem, glória a Deus. Tivemos aí quase 200 jovens aqui, ou em torno de 200 jovens. Um mover de Deus através da palavra, e eu glorifico a Deus por isso. Que nós possamos continuar incentivando os nossos jovens a buscar o verdadeiro evangelho, o de Cristo. Não filosofias, não ideologias, não aspectos apenas bonitos, mas algo que realmente venha fazer diferença na vida das pessoas. Glória a Deus pela vida dos nossos jovens através da liderança. Foi da Umadec, né? Foi da liderança do campo, o nosso evangelista Celso. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. Todo mundo que abre, ou quase todo mundo que abre no capítulo 17, vai falar sobre Davi, né? Davi enfrentando Golias. Não, eu quero um pouquinho antes disso, tá certo? E eu quero pensar algumas coisas com você. E no final, eu vou te fazer uma pergunta. Vamos ver se nós vamos estar aptos a responder com sinceridade isso. Quem achou, diga amém. Capítulo 17, a partir do versículo 24 até o 31 apenas. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão àquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Nós já lemos essa parte. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Por que desceste aqui? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e maldade do teu coração, que desceste para ver, eu acrescento aqui, apenas para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso, ou não posso nem conversar, algumas traduções. E desviou-se dele para o outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. Amém até aqui, queridos? Nós todos conhecemos, ou quase todos conhecemos essa história, de como ela começa. Aqui, Davi já havia sido ungido por Samuel, rei de Israel. Não sabia quando isso aconteceria, como aconteceria, que seria, do tempo que levaria. Ele não sabia de absolutamente nada. Ele então foi ungido rei, e de repente o relato aqui
do capítulo 17, vem mostrando que ele então vem para, o seu pai pede, tira ele lá das ovelhas, fala, olha, você vai lá visitar os seus irmãos e leva lá. Jessé é um homem esperto, inteligente, já preparou umas ofertas que ele queria dar lá para o chefe dos guardas, já deu um tanto para um, levou comida para ele, falou, você vai lá e faz isso para você ver como é que está tudo isso, e me traga notícia de como eles estão. Davi chega, quando chega nesse momento, é o que nós acabamos de ler. Nós vamos ver então que Golias se levanta e olha, quem é que vai me enfrentar? Esse homem gigante, enorme, grande, nós vemos aí, já falei isso aqui, já preguei aqui uma vez, vai de 2,90 metros, já vi até relatos de 3,25 metros de altura. A espada dele pesava 70 quilos, o peso de um homem, misericórdia. Como é que faria para lutar com um homem desse? Um homem experiente de guerra. Pois é. Davi chega, e aí nós vamos nos deparar com como Eliabe reage a Davi. E eu quero pensar algumas coisas aqui. A primeira, nós vamos ver quem era Eliabe e Davi. Eliabe significa Deus é Pai. E Davi, querido, amado amigo, favorito. Já começam com duas situações muito distintas. Mas a princípio todos eles, e nós estamos falando aqui do povo de Israel, Eliabe fazia parte do mesmo povo que Davi, era o povo de Deus, escolhido de Deus, estavam no mesmo, e tinham o mesmo pai inclusive, foi criado pelo mesmo pai, pela mesma mãe, estavam juntos ali. Eliabe era o filho primogênito de Jessé, e pai de Abigail. Davi não era o primogênito, ele era o mais jovem, ele era o caçula da família. Caçula é um caso sério, né, irmão? Jesus eterno. Nada contra Nathalie, fique tranquila, não é nada contra você. Mas o caçula, os pais ficam mais condescendentes, já aprenderam com o primeiro, com o segundo, com o terceiro, com o quarto, misericórdia. Só eu que fui corajoso aqui com 3, né? Mas tem gente com mais aqui que eu sei. Não é? Mas chega no último, sei lá, está meio cansado, já não leva tanto em conta, já não é tão severo. Enfim, o caçula é o filho caçula, vocês sabem do que eu estou falando aqui. Arrumei confusão para mim em casa falando isso, nesse sentido. Eliabe é descrito como sendo um homem alto, de estatura e de muito boa aparência. A imponência de sua aparência física impressionou o profeta Samuel, quando ele foi ordenado pelo Senhor a ir à casa de Jessé, ungir o novo rei de Israel. Ao ver Eliabe, Samuel disse consigo, está lá em Samuel capítulo 16, versículo 6, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Ele era o mais bonitão. Segundo as meninas, eu não sei como é que é hoje que fala, mas era o gato. Não é? Era o bonitão, ele era o forte, alto, aparecia. Gente, era a coisa, não é? Ele era, a aparência física impressionou o profeta Samuel. Davi. Davi. É interessante, porque Davi é descrito como ruivo, de belos olhos e de boa aparência. E lembrando aqui que nós estamos falando de um camarada de 1,65 m aproximadamente, segundo os historiadores. O que tinha Eliabe de grandão, forte, né? Olhou para o outro lado, que era o primogênito. O caçula era o mais franzininho. Mas olha, díspares. Diante desse julgamento pessoal de Samuel, veio também a resposta do Senhor. Quando ele olha e falou, olha, certamente Eliabe, poxa vida, esse camarada é o... Não é isso não. Veio também a resposta do Senhor, não te atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê, aleluia, como o homem vê. Consegue entender a profundidade disso? Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você sente, eu não sei como é que está a tua autoestima, mas Deus nos vê diferente de todos que olham para nós. Isso é maravilhoso. O homem vê o exterior. Está lá em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Porém o Senhor
vê o coração. Você pode glorificar ao Senhor? Aleluia. Isso nos faz lembrar da experiência de Saul como rei. Porque Saul, irmãos, ele foi escolhido pelo povo como rei porque ele era alto, era forte, era bonitão também. Era o camarada que as meninas olhavam e faziam, suspiravam. Eu não consigo fazer isso, eu tenho dificuldade. Mas todas olhavam ali, porque a palavra de Deus diz que os homens mais altos de Israel batiam mais ou menos no peito de Saul. Então, onde ele estava, ele se sobressaía a todos. Era impressionante isso. E é interessante olharmos aqui, eu me volto aqui para as lideranças da igreja, o quanto por causa dessa experiência de Samuel, olhando para alguém que foi escolhido para o povo e Deus permitiu que assim o fosse, ele olha para isso e começa a fazer parte, inclusive daquilo que nortearia as suas decisões para frente, olhando para Eliabe, dizendo, olha esse, e Deus fala, não, tomemos cuidados, queridos, tomemos cuidados, as aparências enganam, você pode dizer amém? Quantos de nós já teve experiência que olhou para alguém, pensou que era de uma forma e depois viu que era outra completamente diferente? Quantos? Quantos? É confiável, não era. Olha, é uma pessoa íntegra, não era. Ou então, não era, e a gente olhava assim e falou, não, ninguém dá nada, e é uma pessoa íntegra, uma pessoa de valor. Quantas vezes? Nós precisamos tomar cuidado com isso, e às vezes fazemos isso dentro da igreja do Senhor. Dentro da igreja do Senhor, muitas vezes fazemos isso. Tomemos cuidado. Agora, querido, em nome de Jesus, não se coloque nesse lugar de um coitadinho que ninguém olha para mim, que eu estou sozinho, ninguém fala. Ou quem sabe vai dizer assim, né? O pastor nem sabe que eu existo. Nem sabe que eu existo. Irmão, olha só, quem sou eu? Você é olhado, guardado, cuidado, acolhido pelo Senhor dos senhores. É Ele quem olha, é Ele quem cuida, é Ele quem guarda. Precisamos lembrar disso. Isso não exclui o fato, queridos, de como igreja, como irmãos, como família, não cuidarmos uns dos outros. Quem está entendendo, diga amém. Nós precisamos lembrar disso. Chegou alguém, às vezes a pessoa entra na igreja, nem sei quem é, já entrou pela terceira ou quarta vez, e ninguém não foi nem lá apertar a mão e dizer, olha, Deus te abençoe, que bom que você tem vindo, tenho gostado de você, glória a Deus, vou orar com você, vou orar por você. E nós fazemos isso, chegamos no culto, parece que nós ficamos tão individualistas e esquecemos de algo que é tão importante. Deus quer usar a sua vida para abençoar outras vidas, não se esqueça disso. Você veio para o culto porque você quer uma palavra de Deus, você quer cultuar ao Senhor, amém, eu entendo, mas seja bênção também para a vida de outras pessoas, mesmo no culto. Quando chega, quando você observa alguém que é diferente, fala, meu irmão, glória a Deus, que bom que você veio, vou orar por você essa semana. Que palavra gostosa, que coisa gostosa. Eu estava saindo... Sexta-feira, pastor Benedito, estava saindo da nossa oração, junto com os nossos obreiros ali na congregação da Vila Prado, e ao sair, quando eu botei o pé para fora, um determinado obreiro nosso falou assim, pastor, vem cá um pouquinho. Eu falei, Jesus, segura. Vem cá um pouquinho, pastor, deixa eu te falar um negócio. Todo dia de manhã eu tenho o meu devocional, e eu não me esqueço do senhor, da sua esposa, da sua família e dos seus pais. Eu falei, irmão, glória a Deus, porque eu preciso ser coberto pelas suas orações. Isso reconfortou meu coração. Entende o que eu estou falando? Mas o que eu posso? Se você simplesmente notar alguém, glória a Deus, Deus já está usando a sua vida para reconfortar outra pessoa. Não se esqueça disso, seja em qualquer culto. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Saul foi rejeitado por Deus, mesmo que todo mundo achava que era, não era. Tudo isso indica que Deus não se impressiona com qualidades físicas de ninguém. Os padrões divinos não são os exteriores. Os padrões divinos não são os exteriores. Estou sentado em cima do púlpito. Isso significa alguma coisa? Apenas que você está sentado em cima do púlpito.
Eu canto no coral, lindamente por sinal. Ou toco na orquestra, lindamente por sinal. Glória a Deus por tudo isso. Ou eu faço parte do DI, ou eu faço parte do ECC, ou eu faço parte de tantos outros departamentos da igreja, dos adolescentes. Eu tenho isso, faço aquilo, faço aquilo. Glória a Deus, mas não é por aquilo que você faz, é por quem você é. Deus te chamou, Deus te salvou, e é por quem você pode ser na presença dEle, para a glória dEle, e não por aquilo que fazemos, ou qualquer posição que tomemos. Consegue entender isso, queridos? Porque senão nós ficamos objetivando algumas coisas que na verdade não precisamos, não temos que objetivá-las. Não temos que objetivá-las. Já falei isso aqui uma vez, grandes coisas foram feitas por pessoas anônimas, nunca apareceram. Nós falamos dos 2 soldados que começaram o trabalho aqui em Caçapava, 1936, se não me falha a memória. Nós falamos desse soldado, temos os nomes dele, olha que maravilha, glória a Deus. Mas e todos os outros que foram depois deles, que continuaram aquilo que eles começaram? E inclusive, chegou até nós, e tem eu, você. Talvez as pessoas não saibam o nome daqui 30 anos, eu acredito que Jesus volta antes. Mas daqui 30 anos talvez ninguém nem se lembre do nosso nome, mas está gravado, está colocado diante do Senhor, porque Ele conhece, Ele sabe, e é para Ele que nós fazemos. E a gente precisa lembrar disso. Aquilo que é externo, aparente, irmão, é efêmero. Deus é aquele que sonda o coração e examina a mente. Jeremias capítulo 17, versículo 10 diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os reins, e tudo para dar a cada um segundo seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Pastor, o que isso tem a ver com Eliabe? O que tem a ver com Davi? Vamos para frente. Eu vou analisar 2 versículos aqui com vocês, mas que faz uma demonstração, dá alguns indícios do caráter de cada um deles. Versículo 26 e versículo 28. Eu vou começar com o versículo 28, falando de Eliabe. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. É interessante que ele chegou, ele perguntou, ele estava vendo tudo que estava acontecendo e faz uma pergunta: o que está acontecendo aqui? O que é isso? O que Saul está prometendo para quem ferir esse incircunciso? E ele chega com raiva porque aquele homem estava afrontando não apenas o povo de Deus, mas estava afrontando o próprio Deus. Eliabe fica irado com a fala de Davi, desdenha desse outro e transfere para o outro, que é Davi, sua própria maldade e presunção. Eu vejo aqui alguns indícios de um caráter complicado, irmãos, onde pessoas que acabam, dentro da igreja, fora da igreja, no trabalho, seja como for, não consegue fazer aquilo que precisaria fazer, não tem a coragem de fazer aquilo que precisaria fazer, vê, percebe, até sabe o que precisa fazer, mas não faz. E quando alguém se levanta e fala, aponta que precisava, fica irado. Não bastando que fica irado porque alguém trouxe à tona aquilo que ele, quem sabe, deveria ter feito ou deveria estar fazendo, ele não apenas faz isso, mas desdenha desse outro. O que você faz? As suas poucas ovelhas, ainda coloca como poucas ovelhas que você cuida, como se isso não tivesse importância nenhuma para aquela época. E ele fazia e fazia com gosto, e ele fazia como poucos fariam. Porque quando aparece um urso e um leão, ele não entrega a ovelhinha piorzinha que ele tem, não. Ele, pelo contrário, quando pega o urso ou o leão, pega essa ovelha, ele vai, tira essa ovelha da boca do urso e do leão e mata o urso e o leão. Sabe por quê? As ovelhas eram do papai, e das ovelhas do papai ninguém mexe.
Ninguém mexe nas ovelhas do papai. Você está entendendo o que eu estou falando? Oh, meu amado, minha querida, em nome de Jesus, lembre-se disso. Se você vê algum dos nossos, de repente está abatido, de repente está decaído, em nome de Jesus, seja instrumento do Senhor a vida deles. Vá de encontro, levante-se, tome a atitude no sentido de levantar esta pessoa e colocá-lo diante do Senhor. Eu não estou transferindo aqui responsabilidades, eu estou dizendo que eu sou um, mas a igreja somos todos nós, e que nós precisamos lembrar disso. Agora, uma outra coisa que eu acho muito interessante, é o que Eliabe faz. Ele pega a maldade e a presunção que é dele, e coloca em quem? Em Davi. A maldade do olhar foi de quem? De Eliabe. Presunção de achar o que ele estava fazendo ali foi de Eliabe. Mas no entanto ele fala: eu conheço a tua maldade e presunção. Essa é outra coisa. E tome cuidado. Deixa eu lhe falar, o tome cuidado aqui é o seguinte: muitas vezes nós ficamos olhando para A, B, C ou D. Eu quero te convidar a olhar para o espelho hoje. Você pode dizer amém? Como fala o meu querido amigo pastor Paulo Tavares, tem momento que a gente fala assim: ai, amém. Porque eu não quero que você olhe para outros, eu quero que você faça uma avaliação de si mesmo. Como eu, quando estava estudando aqui. Porque de repente, o erro é meu. A maldade, a presunção aqui, é minha diante do outro e eu não consigo enxergar isso. A culpa é minha, não é? Então eu jogo em quem eu quero. Alguns já me ouviram falar isso aqui. Eu jogo a culpa em quem eu quero. Seja isso em casa, seja no serviço, seja na igreja, seja nos departamentos, seja nos relacionamentos interpessoais. Preste atenção, porque de repente a maldade, a presunção é sua, é nossa. E não de quem está diante de nós. Precisamos aprender a reconhecer o nosso lugar. Mas também o versículo 26, eu quero avaliar junto com você. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão àquele homem que ferir a esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Eu quero lembrar, irmãos, que estavam ali os dois exércitos. Davi com seu 1,65 m de altura aproximadamente. Do outro lado, todo o batalhão, todo o exército dos filisteus. E esse cidadão de 3 metros de altura, bom de briga, forte, chamando um deles para vir brigar. Era fácil ficar atrás da linha, né? Quem é que vai lá? Gente, quem é que vai lá? Quem é que vai lá? Talvez por isso que Eliabe ficou brabo, né? Aí chega agora, não sabe o medo que a gente está passando, não sabe quem enfrentar esse camarada, não sabe, e agora vem simplesmente levantar, trazer à tona o que? A nossa incompetência, a nossa impotência diante de tudo isso. Davi era muito mais do que isso, queridos. E eu quero avaliar aqui com vocês um pouquinho desse caráter de Davi. Primeira coisa, que diante da situação que estava, e ele percebe, ele vê, ele entende o que está acontecendo, ele fica indignado. Isso não está certo. Isso não pode continuar assim. Ele demonstra atitude diante da necessidade. Quem é que vai? Como é que vai ser essa história aí? E pelo que consta aqui, logo no versículo 31, e ouvidas as palavras de Davi, que Davi havia falado, anunciaram a Saul que mandou buscar ele. É isso? Você está falando isso por quê? Vem cá, rapaz. Diante da fala de Davi, com certeza, ele acaba demonstrando diante de todos que ele iria. Que Davi manda chamar ele. Agora tem uma coisa que faz total diferença. E isso é para a vida do cristão. Davi lá atrás mostra para nós. Ele declara a sua confiança no Deus vivo. Seja qual for a sua dificuldade, seja qual for a tua necessidade, ou qualquer que seja o gigante que está diante de ti, declare que o Senhor é aquele que nos livra.
declare que é Ele, o Senhor. Irmãos, um mais velho, outro mais novo, um mais alto e mais forte, o outro menor e talvez um pouco mais fraco, mas no entanto atitudes tão díspares do mesmo pai, da mesma mãe, mas que se colocam de forma diferente diante das circunstâncias. Enquanto Eliabe se depara com suas próprias iras e necessidades, Davi olha para as necessidades do povo, do exército à sua frente e segue para a solução. A primeira coisa que eu quero perguntar é: quem você tem sido, Eliabe ou Davi, diante do Golias que está diante de você? Seja isso na nossa vida secular, seja isso na nossa vida eclesiástica, seja isso na nossa vida familiar. Quem você tem sido? É aquele que joga a culpa no outro, ou é aquele que assume as responsabilidades? É aquele que confia no Senhor, ou é aquele que joga sobre o outro a sua própria presunção e ira? Quem temos sido? Eliabe ou Davi? As consequências da atitude nós já sabemos, nós já conhecemos. Eu não estou aqui para falar a respeito do que houve no final dessa batalha. Você já sabe qual é de quem foi a vitória de tudo isso. Mas eu quero pensar nessas duas atitudes, o quanto é diferente. Em circunstâncias difíceis da vida, muitos procuram alguém para pôr a sua raiva, enquanto que outros procuram motivos para seguir em frente e se libertar daquilo que os põe medo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, Paulo escrevendo a Timóteo, esse jovem pastor: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Você pode glorificar ao Senhor? Aleluia! Deus nos deu este espírito, queridos, de fortaleza, de amor, de moderação, mas que vai em frente, que continua, que apesar das circunstâncias, mesmo que tropece, mesmo que caia, ele se levanta e o nome do Senhor é glorificado, porque é dele que vem a nossa vitória. Davi era o caçula, não tinha nada a ver com a história, chegou lá de alegre, papai que mandou, se lascou. Que nada, o que era um problema para o povo de Israel ali, o que estava sendo um problema para Eliabe, ele viu como solução, porque ele servia era ao Senhor. Enquanto Eliabe se escondia com a maioria dos soldados, Davi se coloca à frente para a batalha. Essa é a diferença. Você tem sido Eliabe ou Davi? Alguns querem ser o bonitão da foto. Alguns querem se colocar, e de repente faz isso no Facebook, né? Queridos, alguns fazem isso no Facebook, coloca como sendo a vida perfeita, e todo mundo olha e fala: meu Deus do céu, não é possível que existe alguma coisa ruim aí, só tem coisa bonita, só tem coisa perfeita, alguém às vezes se coloca como... É isso? Ou você será como Davi, que apesar de todo mundo olhar e não ver, mesmo que o meu irmão mais velho visse incompetências ou incapacidades em mim, o meu olhar não estava no irmão mais velho, seja ele quem for, ou nos irmãos mais velhos, o meu olhar está no Senhor. Deuteronômio capítulo 31, versículos 7 e 8, Moisés, já chegando ao final da sua trajetória, ele fala a Josué, e chamou Moisés a Josué, e lhe disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te. Irmão, isso aqui é para nós, presta atenção, vou repetir isso aqui: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a seus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, aleluia, nem te desamparará. Não temas e não te espantes, siga em frente. Pode ser a dificuldade que for, mas não tem atitude de Eliabe, tem atitude de Davi. Reconheça o Senhor como o salvador da sua vida, reconheça o Senhor como é aquele que te dá fortaleza, reconheça que Ele é o esconderijo do Altíssimo, porque a sombra deste onipotente nós poderemos descansar.
Antes, já estou terminando. Antes, eles tinham espadas, armaduras, lanças, fundas, ou estilingues, né? Enfim, pedras. E hoje? Porque eu estou trazendo algo aqui que era muito objetivo. Era peleja mesmo, era Davi contra Golias. Era pessoal o negócio, estava ali. Tinha um gigantão, tinha um Davizinho. E aí, um veio com espada, lança, escudo, toda a couraça sobre ele. E Davi foi até o outro lá com a funda, né? Um estilingue, vulgo estilinguezinho aqui. Era diferente na época, lógico. Mas as pedrinhas. E ele vence. Quais são as armas hoje? Porque diante dos gigantes, porque os gigantes hoje são subjetivos. É aqueles como eu os vejo. Lembra quando os 12 espias, Moisés mandou para espiar a terra, e voltam 10, falam, gente, negócio, os 12 voltaram, falam, gente, o negócio é bom demais, a terra é boa, é excelente, excepcional, emana leite e mel, é maravilhoso, glória a Deus, essa terra é boa, mas não é para o nosso bico não. 10 falaram isso, não é para a gente não. E é interessante como eles colocam, né? Nós nos víamos aos olhos deles como gafanhotos. É assim que você se vê? Porque era assim como Eliabe se via diante, mesmo ele sendo grandão. Era dessa mesma forma que ele se via diante de Golias. Tanto é que não se atreveu a ir ao encontro. Ele ficou junto com a maioria ali. Falou, gente, esse camarada é bom mesmo, vai ser difícil isso aí. Quem vai ser? Quem é que vai aí? Como é que vai ser esse negócio aí? Porque ele se viu desta forma. Quais são as armas que você tem usado? E aí eu quero te convidar a ler um texto bíblico que é fenomenal. Abra a tua Bíblia aí, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos de 3 a 5. Vou repetir, 2 Coríntios, capítulo 10, versículos de 3 a 5. Porque andando na carne, vou repetir, porque andando na carne, ou esta vida, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Diga, não são carnais. Mas sim poderosas. Repete aí, mas sim poderosas. Em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento ou para a obediência a Cristo. Você pode dar glória a Deus? Nós precisamos lembrar disso, porque senão a gente quer lutar. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Efésios capítulo 6. Não é, queridos, não é, não faça isso. Mas quando você dobra o joelho, você é maioria. Seja onde você for, quando você coloca o joelho no chão e começa a falar com Deus, Deus responde na hora certa, no momento preciso. E é Ele quem nos garante vitórias sempre. Nossas armas hoje são espirituais. As lutas são travadas internamente, onde só podemos vencer se Cristo estiver em nós, e sua palavra é encucada em nossa compreensão. E aí eu encerro a minha fala aqui, lendo Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13. Eu quero te lembrar desse texto que é maravilhoso, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Ante todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. É a palavra de Deus em nós, queridos. Não é movimento, não são circunstâncias, mas é a palavra de Deus em nós.
E a pergunta, logo depois dessa pergunta, coral louvando ao Senhor, já pode se colocar de pé. E quem sabe já começar até a introdução. A pergunta que fica, e eu a repito: quem você tem sido? Eliabe ou Davi? Quem você tem sido? Eliabe ou Davi? Não se trata de ser primogênito ou caçula. Não se trata de ser maior, mais forte, mais bonito, ou se sentir inferior. Não. É uma questão de atitude. Você consegue entender isso? Quem você tem sido até hoje? Porque Deus nos chama para uma novidade de vida. Sabe por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Salvar.
amei primeiro. A igreja, coloque-se de pé em nome de Jesus. Coloque-se de pé, a igreja do Senhor. Morri na dura cruz em teu lugar. Teu sangue eu verti pra te salvar. Eu te amei primeiro. Eu te amei, tanto te amei. Eu te amei. Eu te amei. Morri na dura cruz em teu lugar. Teu sangue eu verti pra te salvar. Te amei, eu te amei primeiro. Eu te amei. Morri na dura cruz em teu lugar. Meu sangue eu verti pra te salvar. Eu te amei primeiro. Eu te amei primeiro. Mateus capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. Disse Jesus: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o momento do culto onde você que ainda não teve um real encontro com Jesus, ou quem sabe ficou afastado durante algum tempo dos caminhos do Senhor, é onde você pode optar por querer Jesus e dar direção, uma nova direção à sua vida. E se você quer dar esse passo na direção de Jesus, se você quer aceitá-lo hoje, começando, quem sabe novamente, mas com verdade, de verdade, um caminhar com Jesus, levante a sua mão com um sinal de aceitação. Eu e esta igreja estaremos orando por você. Há alguém para Jesus? Que quer recomeçar? Levante a sua mão. Nós estaremos orando por você. Há alguém quer vir? Venha. Essa noite é noite de salvação, retomada de posição, para quebrar toda e qualquer legalidade do diabo sobre a sua vida. Esse é o momento onde você pode dizer: eu quero Jesus, eu quero viver com Ele. Há alguém para o Senhor? Enquanto você está pensando, de repente alguém aqui, está faltando só você falar com Ele. Olhe do seu lado, veja do seu lado, com toda a educação, e pergunte se não quer aceitar esse Jesus. A você que está nos assistindo, se a palavra de Deus, eu não estou falando apenas aquela que eu falei, mas que foi cantada, que foi testemunhada, que foi pregada aqui nessa noite, tocou o seu coração, e você quer dar esse passo, eu vou pedir a você, onde quer que você esteja nos assistindo agora,
você coloque as suas duas mãos sobre o seu peito e nós estaremos orando por você. Mas aqui, se você quer dar esse passo na direção de Jesus, levante a sua mão. Nós queremos orar por você. Que o Espírito Santo lhe conceda nova oportunidade. Curve a sua cabeça. Tu conheces as vidas, Senhor. Tu sabes quem são. Tu sabes o quanto elas precisam de Ti. Senhor, em nome de Jesus, que estas pessoas recebam o bálsamo do Teu Espírito. Que Tu possas guardá-las de todas as formas, Senhor. E agora nós repreendemos sobre a vida destas pessoas que estão Te aceitando. Repreendemos todo o laço do passarinheiro, toda cilada que o diabo queira fazer à sua vida, caia por terra agora, porque elas são Tuas em nome de Jesus. Senhor, também aproveito para orar por nós aqui. Quem sabe, Senhor, alguns puderam se ver como Eliabe em algumas situações. Senhor, transforma-nos em Davis, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Mexe conosco, Senhor, mexe como igreja, para que possamos entender a Tua vontade e seguir os Teus caminhos. Nós Te louvamos e Te agradeceremos sempre por tudo, em o nome de Jesus, amém.